Terremotos provocam estragos nas ilhas Filipinas. Aqui no Brasil, mudanças na lei de incentivo à cultura. E as salas de imunização estão preparadas para a campanha da vacinação contra a gripe em Valadares. Agora, no Jornal Super News. Olá, bem-vindo ao Jornal Super News dessa terça-feira, 23 de abril, e começamos com destaque internacional, com informações da Agência Brasil e também da Agência Pública de Portugal. Pelo menos 11 pessoas morreram em decorrência de terremotos nas Ilhas Filipinas. Outras 24 pessoas foram dadas como desaparecidas após o desabamento de edifícios durante o terremoto que atingiu 6,3 na escala Richter no país. Os fortes tremores de terra de ontem atingiram a ilha Luzon, que fica ao norte do país, que é formado por um conjunto de ilhas. E hoje, novos tremores voltaram a atingir as Filipinas. As autoridades continuam analisando os estragos provocados pelos tremores no país. Depois de haberlo situado inicialmente em 6.3. Este é informe de Kelly Abrego para a RNA. O Estado Islâmico reivindicou os atentados de domingo e início desta segunda-feira no Sri Lanka, mesmo não apresentando provas de que tenha sido responsável pelos ataques. Os atentados foram no domingo de Páscoa e na manhã de ontem, quando ocorreram novas explosões no Sri Lanka. As explosões simultâneas de domingo ocorreram em igrejas e hotéis da capital Colombo e outras duas cidades. E as vítimas eram, sua maioria, fiéis da Igreja Católica que participavam de celebrações de Páscoa e também turistas hospedados em hotéis. O número de mortos subiu para 310 nas últimas horas e o número de feridos já ultrapassou 500 pessoas. Segundo o governo do Sri Lanka, acredita-se que as explosões desse domingo de Páscoa e início dessa semana tenham relação com os atentados a mesquitas islâmicas no mês passado, na Nova Zelândia. Agora, destaque da Agência Brasil, a Polícia Federal realizou na manhã de hoje a operação que investiga tráfico de drogas em 2 estados, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Pelo menos 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos 2 estados em decorrência da operação. As investigações tiveram início em 2017, quando um helicóptero, que era usado para o transporte de drogas, foi interceptado pela polícia no mês de julho daquele ano, em Guarujá, no interior de São Paulo. Em 2018, outro envolvido no esquema de tráfico de drogas foi preso pela Polícia Federal. Ele faz parte de uma organização criminosa que teria movimentado mais de 30 milhões de reais com tráfico de drogas aqui no país. Essa droga era transportada aqui no país e tinha como destino a Europa. Alvo de intensos debates durante a campanha eleitoral do ano passado, a Lei Rouanet vai passar por mudanças. É o que você vai ver no próximo bloco aqui no Jornal Super News. Voltamos já. A Super Telecom está com uma promoção imperdível. Você vai ganhar 1 ano de TV por assinatura com 123 canais grátis ao assinar nosso plano de internet com 20 mega por apenas R$ 98,20. Isso mesmo, são 123 canais de TV grátis por 1 ano. Passe hoje mesmo em uma de nossas lojas no centro, Pérola, Penha ou Vila Isa, ou assine pelo WhatsApp 999904395, exclusivo para a área de fibra óptica. Super Telecom, sua vida digital agradece. A gente é assim, quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza cada momento. Agradece a vida e segue na luta. Sem medo de seguir em frente. A gente sabe que não usar o cinto é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Estamos de volta com o Jornal Super News. Agora vamos falar de cultura. A Lei Rouanet, que foi alvo de intensos debates durante a campanha eleitoral de 2018, vai passar por mudanças. Além de mudar de nome, agora terá novos tetos para a utilização dos recursos federais de incentivo à cultura. O anúncio foi feito pelo ministro da Cidadania, Osmar Terra. Olá! Nessa semana em que completamos 100 dias de governo,
tenho orgulho de fazer um anúncio esperado: as novas regras da Lei de Incentivo à Cultura. O presidente Jair Bolsonaro nos deu a missão de fazer com que os recursos federais e os benefícios cheguem realmente a quem mais precisa, gerando inclusão e cidadania. Por isso estamos revendo programas, corrigindo erros e distorções e promovendo mudanças históricas. É assim também com o incentivo à cultura. Os brasileiros que estão cansados de ouvir falar dos abusos no uso dos recursos da Lei Rouanet podem ter certeza que isso está acabando. Vamos enfrentar a concentração de recursos públicos beneficiando poucos. Nossa nova lei de incentivo vai aumentar o acesso da população brasileira à cultura, especialmente para as pessoas mais pobres. Nossas ações também terão foco no estímulo ao surgimento de novos talentos, no fortalecimento de ações de inclusão social, formando profissionais na área artística e promovendo a cultura popular. Por isso, estamos reduzindo o valor máximo de cada projeto, que antes estavam no valor de 60 milhões de reais, agora terão um limite de R$1 milhão. Também reduzimos o valor máximo por empresa proponente. Se antes uma empresa podia propor vários projetos, até o limite de 60 milhões, a partir de agora só vai poder chegar a 10 milhões na soma de todas as propostas aprovadas num ano. Com isso, vamos enfrentar a concentração de recursos nas mãos de poucos. Com o mesmo dinheiro, só que melhor distribuído, vamos ter muito mais atividades culturais e artistas apoiados, dando oportunidade para os novos talentos. É importante dizer que ficam fora da nova regra os projetos de restauração de patrimônio tombado, construção de teatros e cinemas em cidades pequenas e planos anuais de entidades sem fins lucrativos, como museus e orquestras. Eventos importantes da nossa cultura, como festas populares, o Festival Amazonas de Ópera, o Natal Luz, o Festival Folclórico de Parintins, feiras de livros, por exemplo, também terão um tratamento especial. Nós queremos que a população mais pobre vá ao teatro, ao cinema, às mais diversas atividades culturais. Por isso, quem usar os recursos da Lei de Incentivo à Cultura vai precisar oferecer de 20% a 40% dos ingressos de graça. A distribuição será feita para as famílias de baixa renda, preferencialmente as inscritas no Cadastro Único, por meio de entidades de serviço de assistência social. Além disso, estamos reduzindo o valor dos ingressos populares para R$ 50. Outra mudança importante: todos os produtores que receberem recursos da Lei de Incentivo à Cultura terão que promover pelo menos uma ação educativa importante, relacionada com cada um dos projetos culturais aprovados, nas escolas, nas comunidades ou em outros lugares, em parceria com prefeituras. Queremos incluir o despertar do interesse de nossas crianças e jovens pela cultura, garantindo assim que eles sejam novos talentos ou espectadores do futuro. Vamos focar nos jovens que nem trabalham e nem estudam, os nem, que são milhares, milhões atualmente. Queremos oferecer oportunidades de uma profissão na área cultural também para esses jovens. Para garantir uma distribuição mais justa dos recursos entre as regiões brasileiras menos favorecidas, teremos editais focados no incentivo à cultura regional. Esses editais serão construídos em parceria com as empresas estatais, que serão incentivadas em associar suas estratégias de investimento social e esportivo e cultural, alinhados com propósitos das políticas governamentais. Para incentivar os produtores e empresas a realizarem seus projetos nas regiões menos atendidas hoje, também vamos oferecer estímulos para projetos realizados integralmente no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e para a região Sul, e os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. O estímulo será para diminuir a concentração de recursos somente entre Rio e São Paulo. E, por fim, não poderia deixar de falar que estamos passando a limpo o que ficou para trás. Criamos um comitê específico para fazer um pente fino nas prestações de conta da cultura, do esporte e do desenvolvimento social. Daqui para frente, as prestações de conta da Lei de Incentivo à Cultura serão feitas praticamente em tempo real, pela internet, com mais rigor, mais agilidade e mais transparência. E ontem, em uma entrevista à emissora de rádio Jovem Pan,
a atriz Ingrid Guimarães comentou sobre o desconhecimento de muitas pessoas a respeito da lei que incentiva a cultura no país. Ela define que, se bem utilizados, os recursos são importantes para a continuidade da cultura aqui no Brasil e que a lei não dá dinheiro, como algumas pessoas imaginam, aos artistas e produtores culturais. Pelo contrário, as pessoas que utilizam o recurso devem prestar contas dos valores utilizados. As mudanças anunciadas pelo ministro da Cidadania devem ser publicadas amanhã no Diário Oficial. E no próximo bloco, como fica a campanha nacional de vacinação contra a gripe aqui em Valadares. Nós voltamos em instantes. Confiança. Essa é a palavra que define o Laboratório de Análises Clínicas, com um serviço de patologia clínica qualificada e com uma equipe preparada. Os seus exames são realizados de forma segura com um resultado preciso. Escolha o melhor para você. Realize seus exames aqui, bem no centro de Valadares, na Rua Arthur Bernardes, 1020, ao lado da Praça dos Esportes. Telefone 3271-5318. Confiança tem nome. Serviço de Patologia Clínica. Delta Turismo é o point certo. Aqui você vai encontrar um espaço agradável com um atendimento exclusivo de profissionais mais altamente capacitados. Aqui na Delta Turismo tem pacotes e planos que cabem no seu bolso. Não faça sua viagem nacional ou internacional sem antes passar na Delta Turismo. Rua Bárbara Leodora 683 Centro. Telefone 3025-3375 ou WhatsApp 98808-3232. Delta Turismo. Estamos de volta com o Jornal Super News. Ontem você viu aqui no jornal a informação sobre a campanha nacional de vacinação contra a gripe. E uma informação que vamos corrigir agora será sobre o dia D, que será no dia 4 de maio e não no dia 14 de maio, como dito ontem. E agora vamos saber os detalhes de como fica a campanha aqui em Governador Valadares. A cidade também está mobilizada para atender o público-alvo da segunda fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe. De acordo com a Secretaria de Saúde da cidade de Valadares, as doses estão disponíveis no setor de imunização da cidade e nas salas de vacinação. Nessa segunda fase, idosos a partir de 60 anos, crianças com idade inferior a 6 anos e mulheres que estão dentro do prazo de 45 dias após o parto, bem como profissionais da saúde, povos indígenas e pessoas privadas de liberdade devem ser vacinadas e procurar as salas de vacinação da cidade. Lembrando que em alguns setores é permitido que a vacinação seja entregue em locais onde as pessoas não possam sair. Quanto antes você se precaver e procurar os centros de imunização, você evita filas e não deixa para a última hora. A meta de vacinação é de 90% do público-alvo este ano. Mais de 60 milhões de doses foram distribuídas em todo o país. E também, só este ano, até o mês de março, pelo menos 55 pessoas morreram em decorrência do vírus da gripe influenza aqui no país. Essa edição fica por aqui. Até amanhã.